Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que o dia de vocês tenha sido abençoado. Cerca de um mês atrás, até um pouquinho mais de um mês, tivemos eleição no Irã, onde Ebrahim Raisi venceu as eleições. Ele que teve a maior parte dos seus opositores, ou praticamente todos aqueles que poderiam vencê-lo, retirados da eleição, proibidos de serem candidatos. Israel alertou o mundo: olha, a eleição de Raisi pode fazer com que o Irã alcance a arma nuclear. Vai acelerar muito o programa militar iraniano na questão da arma nuclear. Muita gente diz que é fantasia, o Irã nega que queira construir uma arma nuclear, mas todos nós sabemos que o Irã é um estado beligerante, que é um estado que causa preocupações no mundo todo. E eles estão sim próximos. O alerta de hoje que Israel traz é importantíssimo para você ver. Eu queria agradecer, antes de colocar as notícias aqui, agradecer a cada um de vocês. Eu vou postar amanhã de manhã atualizações do nosso estúdio, tá? Não vou conseguir postar agora à noite, porque lá está sem as lâmpadas ainda, então está bem escuro, não dá para fotografar. Eu quero mostrar ele já quase completo ali, está quase terminando, tá certo? Creio que essa semana, antes do fim da semana, termine tudo, tá bem? Então, se Deus quiser, vamos dar continuidade aí o mais breve possível e estar gravando lá no estúdio. Você pode ver as atualizações e as prestações de conta lá no nosso canal do Telegram, então entre lá, importantíssimo. Prestação de contas e notícias está lá. Vamos lá, vou pôr aqui na tela para que vocês vejam. Notícia de praticamente aí um mês, 19/6, um pouco mais de um mês atrás, 1 mês e 10 dias. Israel alerta que eleição de extremista acelera o programa nuclear do Irã. Porta-voz afirma que Ebrahim Raisi está comprometido com o desenvolvimento de programa atômico bélico. Tel Aviv, a eleição de Ebrahim Raisi como novo presidente iraniano deve causar grande preocupação no mundo, porque esse ultraconservador tem um claro compromisso com o programa nuclear militar de seu país, alertou o porta-voz israelense no sábado 19/6, tá? A vitória de Raisi ocorreu em um contexto de negociações para salvar o acordo iraniano. Para deixar claro, está suspenso, tá, as conversações sobre o acordo nuclear, porque eles querem esperar Raisi tomar posse para continuar as conversações. Sobre o programa nuclear iraniano com a reintegração dos Estados Unidos, um aliado de Israel. Raisi está comprometido com o programa nuclear militar iraniano, que avança rapidamente. Sua eleição revela claramente as intenções prejudiciais do Irã e deve causar grande preocupação na comunidade internacional. Como eu disse, todos os candidatos que poderiam bater Raisi na eleição foram proibidos de se candidatarem para que Raisi vencesse. Por quê? Ebrahim Raisi foi treinado pelo próprio Ayatollah, que hoje comanda o Irã, que é o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Ele próprio treinou pessoalmente o Ebrahim Raisi, tá certo? Então vocês têm ideia do porquê que ele quis colocá-lo lá. Publicou no Twitter o porta-voz da chancelaria de Israel, Lior Hayat. Ele também considerou que o Irã elegeu seu presidente mais extremista desde o estabelecimento da República Islâmica em 79. Alerta feito. Todos nós sabíamos, fiz vídeos falando sobre isso. Pois bem, tá aqui, ó, The Times of Israel. Para quem quiser, está aqui. Eu vou mandar a fonte lá no canal do Telegram, tá? Lapid e Gantz. Deixa eu só colocar para traduzir, porque aí fica mais fácil, né? Não está traduzindo, vamos atualizar. Mas o Lapid e o Gantz estão dizendo aqui, ó, disseram para alertar os Estados Unidos. O Irã está está no limiar nuclear, tá certo? Diplomata sênior avisa que Teherã pode tirar vantagem da calmaria nas negociações até que o novo presidente do Irã seja instalado,
para avançar o programa. Por isso eles se recusam a continuar as negociações. Enquanto não continuam as negociações, eles aceleram ali para conseguir a sua arma nuclear. Autoridades israelenses alertaram as autoridades americanas nos últimos dias que o Irã está mais perto do que nunca de obter armas nucleares. De acordo com a emissora pública Kan, o ministro de Israel, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Yair Lapid, o ministro da Defesa Benny Gantz e outras autoridades israelenses abordaram o assunto com os seus colegas americanos recentemente, emitindo um alerta em comum de acordo com o relatório de domingo. As negociações nucleares entre potências mundiais e o Irã, com a participação indireta dos Estados Unidos, vêm ocorrendo há meses em Viena, mas foram paralisadas nas últimas semanas justamente por causa da eleição. Algo tem que acontecer com as negociações com o Irã, disse um diplomata sênior a Kan. Este limbo não pode ser um momento em que o Irã está avançando rapidamente para se tornar um estado limítrofe nuclear. O primeiro-ministro Naftali Bennett está trabalhando para agendar uma reunião em Washington com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no mês que vem, embora ele seja prejudicado por sua magra maioria no Knesset. Realmente, o Bennett ele tem maioria, mas é uma maioria bem no limite ali, exigindo sua presença em todas as votações cruciais. Então ele tem que estar lá, porque se ele não estiver, ele não vence as votações, tá? Desde abril, Teherã tem se envolvido em negociações com potências mundiais em Viena, sobre a retomada do acordo nuclear de 2015, com Washington participando indiretamente das negociações. As negociações visam colocar os Estados Unidos novamente no acordo, do qual se retiraram em 2018 sob o presidente Donald Trump, suspendendo sanções impostas a Teherã, as sanções, e fazer com que Teherã retorne ao cumprimento total dos compromissos nucleares dos quais gradualmente se retirou em retaliação às sanções. O Irã confirmou que as negociações não serão retomadas até que o novo presidente, Ebrahim Raisi, tome posse em agosto. Então é uma parada estratégica. Desde que houve as eleições, eles pararam e estão acelerando seu programa. Gostaríamos que o mundo entendesse que o regime iraniano é violento e fanático, disse Bennett no mês passado. Ele escolheu o carrasco de Teherã como seu presidente. Um homem que está disposto a passar fome seu próprio povo por anos a fim de ter um programa nuclear militar. Esse é um regime com o qual não se deve fazer negócios. E isso é verdade. Para quem não sabe, o carrasco de Teherã é porque houve um massacre. Mais de 5 mil pessoas, tá? Mais de 5 mil pessoas, presos políticos, foram mortos sob a coordenação de Ebrahim Raisi. Para quem não sabia, está aí. É só você procurar. Quem era o carrasco de Teherã? Procure no Google. Bennett acrescentou que Israel continuará a consultar nossos amigos, persuadir, discutir e compartilhar informações e percepções por respeito mútuo. Mas no final do dia seremos responsáveis por nosso próprio destino. Mais ninguém. Isso é um alerta ao que, olha, se não decidirem nada sobre o Irã, nós podemos decidir atacar. Isso é fato. E Israel tem se preparado para isso. Israel solicitou verbas há algum tempo, já um aumento de verbas para as Forças Armadas, para se preparar para um ataque solo contra o Irã. Pouco depois de Bennett assumir o cargo, o então presidente Reuven Rivlin se reuniu com Biden na Casa Branca em Washington e deixou clara a mensagem de Israel sobre o Irã. Rivlin disse a Biden: o acordo nuclear iraniano, como está atualmente, põe em perigo o Estado de Israel. Lapid se encontrou com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, em Roma há um mês, e enfatizou que Israel tem algumas sérias reservas sobre o acordo nuclear com o Irã, que está sendo negociado em Viena. Gantz foi recebido pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, no mês passado.
Também no mês passado, o chefe de gabinete das Forças Armadas de Israel, Aviv Kohav, alertou as autoridades americanas durante visita a Washington sobre os fracassos do atual acordo nuclear que permitirão ao Irã fazer avanços significativos nos próximos anos na quantidade e qualidade das centrífugas e na quantidade e qualidade do urânio enriquecido. Ele enfatizou a falta de supervisão na área de desenvolvimento de uma arma nuclear. Vejam bem, é um alerta gravíssimo. E não é só Israel, tá? O povo fala assim, Israel versus Irã. Não, não é só Israel que não quer o programa nuclear iraniano, que tem medo do programa nuclear iraniano. A Arábia Saudita também, a Jordânia também. A maioria dos países árabes se opõem, tá? Não é só Israel. Vejam só. Rei da Jordânia afirma que o seu país foi atacado por drones com assinatura iraniana. Sem referir os detalhes exatos, o monarca jordaniano disse que mais ou menos no ano passado drones do Irã atacaram o país e que Teherã também teria realizado ataques cibernéticos. O rei Abdullah II da Jordânia afirmou no domingo que seu país havia sido atacado por drones de origem iraniana. Infelizmente, a Jordânia foi atacada por drones que vieram de fora e que têm assinatura iraniana, com as quais temos que lidar, tá? Vamos lá. Há preocupações legítimas em nossa parte do mundo sobre muitos dossiês que os americanos esperam poder discutir com os iranianos. O rei também notou um suposto aumento de ataques cibernéticos iranianos em muitos de nossos países. Abdullah II se tornou, na última segunda-feira, o primeiro líder árabe a visitar a Casa Branca sob a presidência de Joe Biden, com o objetivo de obter apoio militar. Por quê? Porque ele sabe o perigo que o Oriente Médio está correndo com o desenvolvimento do programa nuclear iraniano, tá? Vocês podem ver aqui, ó. Além da Jordânia, Israel e Arábia Saudita e seus aliados do Golfo Pérsico têm acusado, nos últimos 6 anos, Teherã de fornecer drones avançados para as milícias Houthi do Iêmen, alegações que o Irã nega, apontando a gravidade do bloqueio do país por parte da coalizão. O Irã, ele quer se tornar a potência do Oriente Médio. Essa é a grande realidade. Ele quer dominar o Oriente Médio. Os países árabes também não querem esse domínio, porque eles sabem do que é capaz o regime de Teherã. Então, para você ver o nível como eu posso dizer, estou pensando numa palavra que não vai causar aqui o banimento do vídeo. Mas para você ver em que nível estão as relações. Os árabes em si, Arábia Saudita, entre outros países, Jordânia, estão se posicionando ao lado de Israel contra o Irã. Países de maioria muçulmana se posicionando contra o Irã, que é um país de maioria muçulmana. E junto com o Estado de Israel, que teoricamente se odeiam, quando na verdade não se odeiam tanto assim como dizem. O grande problema ali são os países que não são árabes, como o Irã. O Irã, para quem não sabe, eles não são árabes, são persas, tá? São persas. Então, essa é a grande dificuldade. Atualmente, a Jordânia abriga soldados americanos, cerca de 3 mil soldados americanos. Talvez por isso tenha sido atacada por drones iranianos. Mas para vocês verem que o Irã não está se importando com quem eles estão atacando, desde que sirva aos seus propósitos. É aí que entra a diplomacia de Israel, o Mossad. Estão alertando, estão mostrando, e o mundo está calado, não está fazendo nada. Esse é um grande problema, tá? Justamente por quê? Porque vai chegar um momento em que Israel terá que agir para evitar a sua destruição. Vai ter que atacar antes de ser atacado. E é aí que mora o grande perigo. Certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.